Se a partir de hoje você quer viver uma semana leve, produtiva, intencional, com propósito e direcionamento para conseguir tirar os seus projetos do papel, buscar os seus objetivos, alcançar suas metas, construir bons hábitos, então o planejamento semanal é a melhor coisa que você pode escolher fazer por você mesmo, porque planejar significa honrar os nossos recursos, o nosso tempo e aquilo que a gente tem de melhor ao longo dos nossos dias. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você o guia completo de como você pode usar a sua semana a partir do planejamento semanal para fazer tudo isso que eu te falei. Se você quer aprender, assiste esse vídeo até o final, que esse conteúdo vai te ajudar a dar o primeiro passo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana Galdino, eu sou psicóloga e escritora e uso esse espaço aqui no YouTube para compartilhar vídeos semanais sobre produtividade saudável, organização, planejamento, rotina e hábitos. Se você quer aprender produtividade de um jeito leve, descomplicado e a partir da psicologia, se inscreve no canal para você não perder os conteúdos semanais que são liberados aqui no canal. E se você gostar desse vídeo, se você se identificar com o meu trabalho e com aquilo que eu ensino, os meus valores e aquilo que eu tenho para agregar, deixe o seu curtir e o seu gostei, que vai ser muito importante para mim. Muitas pessoas não se planejam porque acham que isso é viver numa prisão, é perder toda a sua liberdade, viver os seus dias um planner ou uma agenda diante delas o tempo todo, viver preso a horários e regras, quando na verdade se planejar é justamente o contrário, e é isso que eu venho tentando desconstruir. O planejamento é apenas uma ponte para a gente construir uma vida com mais propósito, direcionamento e intencionalidade, ao invés de usar o nosso tempo, usar os nossos recursos, usar os nossos dias sem qualquer mínimo de direcionamento ou no piloto automático ou sem ter consciência das nossas ações e das nossas decisões. E o nosso planejamento é uma das etapas mais essenciais e importantes do nosso planejar, porque é através da nossa semana, a partir desse ciclo de 7 dias, que a gente consegue executar as ações e etapas necessárias para alcançar os nossos objetivos, atingir as nossas metas, construir a vida que nós queremos viver. É através da nossa semana e do que fazemos ao longo dela, desde o momento em que ela começa e que ela termina, que nos dá a possibilidade de alcançar tudo isso e de construir uma rotina e uma vida diferente no futuro. E se a gente começa uma semana sem ter consciência de quais são essas etapas, ações, tarefas, demandas mais importantes, quais são as nossas prioridades, a gente está o tempo todo perdido, sem saber como usar o nosso tempo, os nossos recursos da melhor forma possível, isso vai ser muito mais difícil. O que você precisa para começar a planejar a sua semana? Primeiro ponto, separar de 10 a 20 minutos da sua semana, de preferência no domingo ou no primeiro dia útil da sua semana. Algumas pessoas não folgam no domingo e folgam no trabalho numa quarta-feira, então fica ao seu critério qual que é o melhor momento para fazer. Você precisa ter em mãos a sua ferramenta de organização, é onde você vai colocar esse planejamento que você vai criar. Pode ser uma agenda, um planner, o Trello ou um aplicativo de planejamento. Você pode pegar o planejamento da sua semana anterior, caso você já se planeje e queira aperfeiçoar isso, e também a sua caixa de entrada. Alguns pontos desse vídeo eu vou ser um pouco mais breve e sucinta, porque já tem vídeo aqui no canal, então eu vou me atentar mais naquelas partes em que eu ainda não falei aqui no canal. O primeiríssimo passo do seu planejamento semanal é você revisar a semana que passou. Muitas pessoas pulam essa etapa e não estão nem aí para
tentar entender o que aconteceu na última semana, mas a partir dessa revisão a gente consegue identificar vários pontos importantes. Eu vou supor que é a primeira vez que você está planejando a sua semana, que você vai colocar isso em prática, mas a revisão semanal é justamente você pegar a semana que passou, o planejamento da sua última semana e analisar e olhar estrategicamente, com muita autocompaixão, o que deu certo, o que não deu certo, o que funcionou, o que você conseguiu concluir, o que ficou pendente, o que ficou pela metade, quais imprevistos aconteceram, como você se sentiu e todos os pontos de contato em relação aos seus objetivos, às suas metas, identificando o quanto você conseguiu avançar, quais etapas você concluiu, pontos de contato em relação aos seus hábitos também, né, ao seu lazer, a tudo aquilo que é importante para você. Você vai tirar alguns minutos antes de fato fazer o seu planejamento semanal para olhar para todos esses aspectos aí da sua rotina que aconteceram na última semana. Depois disso, você vai inserir já no seu planejamento semanal todas aquelas tarefas que são recorrentes e fixas. Eu já fiz aqui um vídeo no canal explicando o que são tarefas recorrentes e fixas, mas é basicamente você ter consciência de quais são as tarefas que você executa aí na sua rotina e no seu mês de forma recorrente com uma certa frequência. São tarefas que você sabe que não vão mudar drasticamente e que você sempre vai ter que separar um momento da sua semana para ir lá e executá-las. Por exemplo, os horários que você cumpre, se todos os dias você tem que buscar o filho na escola, as aulas da sua faculdade, se você tem sessão com nutricionista, com psicólogo, médico, um relatório, uma reunião do seu trabalho que é feita com uma certa recorrência ao longo das suas semanas. Tudo isso que você já faz sempre, você já vai começar a sua semana definindo um dia, um horário, um momento específico da sua semana para ir lá e executá-las. O terceiro passo é você conferir a sua caixa de entrada. Eu já fiz também um vídeo aqui no canal ensinando você a criar a sua caixa de entrada, que é um espaço, seja físico ou digital, que você vai ir alimentando com novas tarefas e novas demandas que foram surgindo ao longo da sua semana para você colocar tempo, intenção e concluí-las em um determinado espaço de tempo. Você vai pegar a sua caixa de entrada e ir analisando cada tarefa que surgiu para você concluir nos próximos dias, seja em relação ao seu trabalho, aos seus estudos, seus relacionamentos, seu lazer, sua família, não importa de qual área seja, e você vai fazer o gerenciamento dessas tarefas para entender o que é mais urgente, o que é mais importante, o que você vai aguardar, o que você já vai planejar definindo um dia e um horário. Nesse vídeo aqui em cima eu dou todo o passo a passo para você fazer esse gerenciamento de tarefas. Se você ainda não assistiu, dá uma pausa, vai lá e volta aqui. E à medida que você for fazendo esse gerenciamento dessas tarefas na sua caixa de entrada, você já pode ir distribuindo elas ao longo do seu planejamento semanal. A quarta etapa é você definir o foco da sua semana. Esse foco é como se fosse o seu objetivo da semana. Qual que é a coisa mais importante que você precisa fazer ao longo dos próximos 7 dias? Qual que é aquela coisa que, se você conseguir realizar, executar, concluir, você vai se sentir bem, orgulhosa, feliz, realizada, produtiva, ou que iria tirar um grande peso das suas costas, ou você iria se sentir muito aliviada por ter finalizado essa tarefa, essa demanda. Lembrando que é um único foco, não são várias coisas, mas é uma única coisa que é a mais importante, que você vai se dedicar com um pouco mais de energia, de intenção e de foco. Pode ser a etapa de um projeto que você tem em andamento, pode ser muitas vezes um sentimento ou uma emoção que você quer cultivar, um hábito que você quer colocar mais energia para fortalecer e manter.
pode ser uma pendência muito grande que tá te atrapalhando e que você quer finalizar dentro dos próximos 7 dias. O quinto passo é você definir de 3 a 6 prioridades. Essas prioridades são tarefas que são muito importantes e essenciais que estejam finalizadas e concluídas no final da sua semana. São tarefas que você vai colocar um pouco mais de intenção, de energia, de foco, de comprometimento para realizá-las. E elas podem estar relacionadas com o seu grande foco da semana ou não. Você pode definir essas prioridades de acordo com cada área da sua vida, então uma prioridade no seu trabalho, uma prioridade nos seus estudos, uma prioridade no seu lazer, nos seus hábitos, ou você pode também definir todas as prioridades para uma determinada área que precisa da sua atenção. Eu não recomendo que você coloque mais de 6 prioridades, porque aí vai ser muita coisa para você gerenciar e você administrar e você colocar em movimento. Normalmente 6 prioridades, que é o máximo, você já consegue colocar em prática muitas coisas. E pensando assim, você talvez possa definir uma prioridade por dia, se isso fizer sentido para você. Pensa da seguinte forma: se tudo der errado na sua semana, se você não conseguir tirar o seu planejamento do papel, se acontecer um imprevisto e tudo der errado, quais são as 6 prioridades, quais são as 6 principais tarefas que, apesar disso, precisam estar concluídas? Quais são as tarefas, apesar do caos, da bagunça que vier, se vier? Porque a gente sabe que a vida não é uma linha reta e mudanças imprevistas acontecem. Quais são essas tarefas que são primordiais e que você quer chegar no final da semana com elas concluídas? Depois de fazer isso, você vai para o 6º e último passo do planejamento semanal, que não é exatamente uma etapa obrigatória que você tem que fazer, mas você pode definir uma melhoria para a sua semana. Eu gosto muito de começar a minha semana definindo uma melhoria, algo que eu preciso melhorar, ajustar ou transformar na minha vida, nos meus hábitos, nas minhas ações diárias, que vai me trazer um benefício a longo prazo ou vai me trazer um conforto ou uma recompensa de imediato. Algumas semanas atrás eu comecei o hábito de correr 3 vezes por semana, já que eu sou iniciante. E eu percebi que se eu quisesse dar continuidade nesse novo hábito, nessa nova modalidade de exercício, eu precisaria acordar 15 minutos mais cedo na minha semana, que parece que é pouco, mas quando eu fiz a minha revisão semanal, eu percebi que ia fazer uma grande diferença na minha rotina e na minha semana. São coisas simples que você pode implementar, que você não precisa de muito esforço, você não precisa fazer uma mudança gigantesca, mas são pequenas coisinhas que vão te dar uma luz, vão te dar um direcionamento para você se tornar a sua melhor versão. E não precisa ser uma melhoria ligada exclusivamente à sua produtividade, ao seu planejamento, ao método que você usa. Pode ser relacionada a qualquer aspecto aí da sua vida. Lá no Manual da Vida Leve eu disponibilizo um checklist com todas as etapas, detalhe por detalhe, bem a fundo, com todo o passo a passo do seu planejamento semanal. Se você quer conhecer o Manual da Vida Leve, aprender um pouco mais sobre produtividade saudável, organização, rotina, hábitos, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você tiver interesse, vai lá dar uma olhada. E se você se identificar com o meu trabalho, vai ser um prazer te receber como aluna. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado, que tenha sido útil para você começar a fazer o seu planejamento semanal. Lembrando que é um processo e as primeiras vezes você vai errar, você vai ter várias melhorias e vai ter que fazer vários ajustes, mas eu tenho certeza que você começando a sua semana com um pouco mais de direcionamento, de intenção, sabendo o que é importante para você, sabendo quais coisas você quer colocar em intenção e energia, a sua semana vai fluir com muito mais leveza, produtividade e propósito a partir de hoje. Se você gostou desse vídeo,
deixa o seu curtir, o seu gostei, que assim você me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, alcance outras pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!